Fala galera, beleza? Gutão na área, passando aqui para dar aquela moral pra galera que tá de recesso em casa. E lembrando sempre, né? Férias não, recesso sim. Por um motivo, né, que tá deixando todo mundo preocupado, então a gente, até que tenhamos aí novos calendários, novas datas, a gente vai adiantando por aqui, a gente vai fazendo esse bate-bola maneiro. E o tema que eu separei pra gente falar hoje foi eletrostática, certo? Um tema que é muito importante, mais importante quando você for trabalhar eletrodinâmica propriamente do que a própria eletrostática. Como assim, Guto? Eletrodinâmica a gente sempre fala pra caraca, é um dos principais temas aí, os temas mais recorrentes do vestibular. A gente está falando de eletrodinâmica, né? Os principais vestibulares do país não abrem mão de cobrar esse tema, porém, o cara só consegue ter uma visão maneira do que é eletrodinâmica de verdade, sair nas questões que te apresentam um grau de complexidade um pouco maior quando ele tem um fundamento, quando ele tem a base. E aonde, Guto, que está a base da eletrodinâmica lá? Está na eletrostática. Então, mais importante propriamente do que a própria eletrostática em termos de, quando eu falo em importância, quantidade de questões que caem no vestibular, o principal norte, o principal visu que tu tem é entender que eletrostática é importante para você entender verdadeiramente como a eletrodinâmica acontece. Beleza? Então vamos lá, vamos batalhar direitinho. Eu sempre brinco com a galera que a gente tem um contexto legal. O que é eletrostática? A gente percebe duas palavrinhas aqui, né? Eletro, que vem do latim, que quer dizer eletro. Estática, que vem do grego, quer dizer estática. Juntou-se, ficou uma palavra só, que significa eletrostática. Muito bem, era isso que eu queria falar com vocês. Valeu, aquele abraço. Brincadeira, eu voltei, olha só. Eletro, galera, significa carga. Estática vai estar associado a repouso. Então, quando a gente fala de eletrostática, a gente vai estar avaliando dentro do conteúdo o contexto, todo o contexto que envolve uma carga elétrica em repouso. Mas antes a gente precisa lembrar de onde vem uma carga elétrica. A gente foge um pouquinho aqui do contexto da física para lembrar da ideia de onde apareceram as cargas elétricas. Foi no estudo dos átomos, certo? Então, dentro de um átomo que a gente vai perceber ali na evolução da atomística, a gente começa lá com as partículas indivisíveis, né? O átomo significa indivisível. A gente vai lembrar aí da ideia de Demócrito e Leucipo, e aí também a gente vai lembrar do contexto também da ideia de Aristóteles, né? Que falava que a matéria era constituída dos 4 elementos e tudo mais. Não vamos entrar muito nessa vibe. A ideia é, com a evolução, modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, a gente percebe, a gente lembra que átomo, ele é sim divisível em estruturas menores. Hoje pra gente vale o quê? Dentro do átomo nós temos duas estruturas, duas regiões básicas para estudar. O núcleo e a eletrosfera, tudo bem? Quem que a gente tem no núcleo? Prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, na eletrosfera, nós temos os elétrons, certo? A partir dos experimentos com a evolução dos modelos atômicos, a gente percebe que, primeiro, o átomo é divisível em estruturas menores e que essas regiões mais internas ao núcleo e a eletrosfera, partículas venham compor essas regiões e algumas dessas partículas tinham um comportamento não só diferentes quando colocadas em movimento, mas como opostas. Veja, diferente é uma coisa, oposto, eu estou sendo mais contundente, dizendo que eles não só simplesmente diferem em algo, eles promovem situações, avaliações contrárias, certo? Quem foram essas partículas? O núcleo, por exemplo, ele tinha uma característica e as partículas que estavam na eletrosfera outra, certo? Quem está ali no núcleo que vai promover características elétricas para a gente? São os prótons. Os prótons são elementos convencionalmente descritos como positivos. Veja, não pense que você vai pegar o átomo como se você pegasse um Kinder Ovo, abrisse a surpresinha, uau, um sinal de mais dentro dele. Não, isso é uma convenção, tá ok? Justamente porque, como o núcleo sofria ações de forças, provocava-se com o núcleo um determinado movimento, e com os elétrons um movimento oposto, nada melhor do que descrever caras opostas com sinal de mais e menos. Se fosse algo que fosse ficar restrito no Rio de Janeiro, a gente poderia dizer assim, Botafogo e título, são coisas opostas, certo? Mas, como a gente precisava rodar o mundo com essa brincadeira, a gente foi e disse o seguinte, olha, os prótons são positivos e os elétrons são negativos.
convenção, apenas para dizer que os caras são opostos, tudo bem? E a densidade do núcleo, a gente sabia que ela era muito grande. Então eu tinha uma quantidade, uma concentração de massa muito absurda ali dentro. E a maior parte da massa do átomo, inclusive, está concentrada ali no núcleo. Com a evolução a gente também percebe que nós temos os nêutrons, que vão ser componentes importantes para o estudo da massa, porém em termos de carga elétrica, esses caras não contribuem, pois eles têm carga zero, ok? Bom, o último modelo atômico que a gente estuda lá no ensino médio normalzão é o modelo de Bohr, mas a gente já sabe que isso caiu. Certo? Não foi o Vasco, foi o modelo de Bohr. A gente tem alguns complementos para inserir aí na ideia. A gente já sabe que esses elementos hoje, prótons e nêutrons, são divisíveis, certo? O que deve ir acontecendo por algum tempo com a evolução da ciência. Hoje, a gente já sabe que prótons e nêutrons se dividem em subpartículas chamadas de quarks, certo? Existem particulinhas no interior dos prótons e dos nêutrons com cargas elétricas que compõem essas estruturas, tá? Mas isso é um papo futuro quando a gente começa a falar um pouquinho mais de física moderna, beleza? Então vamos que vamos. O que acontece? E o que a gente pode falar sobre a quantidade de carga dessas partículas, né? Elas têm cargas elétricas, show de bola, mas quanto? Quando a gente começa a trabalhar as cargas elétricas um pouquinho mais, a gente percebe que o valor da carga do próton, ok? Vou usar essa simbologia para a carga do próton. Pzinho mais próton, Ezinho com menos em cima, o elétron, ok? Trabalhando um pouquinho, a gente descobriu que a carga elétrica do próton, ela tinha valorzinho, vai apagando 4 com o momento, nem quem sabe faz ao vivo. A carga elétrica do próton tinha valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulomb é a unidade de medida para esse cara. Por convenção, essa carga teria o sinal positivo, por eu chamar assim como o próton, né? Já o elétron, ele apresentava a carga elétrica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Pela convenção, esse valorzão teria sinal negativo. Pois bem, olha só. Se a gente observar, a partir dos experimentos iniciais, nós ficamos precisando que ambos os caras possuem a mesma quantidade de carga elétrica. Se eles possuem a mesma quantidade de carga elétrica, eu posso dizer que elas são iguais em quantidades. Como é que a gente representa isso matematicamente? São iguais em módulo. Tudo bem? E se elas são iguais em módulo, eu posso dizer então que o módulo da carga elétrica elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo bem? Beleza? Tranquilaço. Agora, o que vai acontecer então quando eu tenho o átomo de hélio aqui, por exemplo? Esse cara tem a mesma quantidade de cargas positivas que negativas. Esse cara é estável. Tranquilaço. Mesma quantidade de partículas de sinal, convencionalmente falando, negativo. Mesma quantidade de carga negativa. Então é como se eu pegasse uma balança. Tu não vai pensar em massa, obviamente eu estou falando em balança, mas uma balança elétrica. Se eu for colocar 2 prótons, então eu tenho 2 vezes isso aqui, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eu tenho esse cara aqui, do outro lado da balança, 2 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso vai me dar então menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pô, eu tenho a mesma carga desse lado, a mesma carga desse lado. Se você pensa uma balança com a mesma massa de um lado que o outro, eu não vou ter essa balança em equilíbrio. A mesma coisa vai acontecer em termos de carga elétrica. Por isso a gente tem que ficar atento sempre que eu quiser estudar a carga elétrica de um corpo. Vou botar um bisuzão pra gente. Carga elétrica de um corpo. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número de prótons e elétrons que você tem divergindo, vai subtrair um do outro, certo? Se eu tiver mais prótons, o meu corpo vai ficar carregado positivamente. Se eu tiver mais elétrons que prótons, eu vou ficar carregado negativamente. Então eu vou fazer esse balanço, vou fazer essa continha antes aqui. E isso eu vou multiplicar pela carga elétrica elementar, visualizando sempre o seguinte: se tu tiver mais prótons, tu vai usar o valor aqui da carga elétrica elementar, só que tu vai acompanhar do sinalzinho de mais. Se eu tiver um número de elétrons maior que o número de prótons, eu vou usar o valor da carga elétrica elementar com um sinalzinho de menos. Mas sempre,
coloca na balança. O que caracteriza a quantidade de carga de um corpo é a diferença entre o número de prótons e elétrons, e não uma quantidade no geral em si, certo? Subtraia antes prótons e elétrons para ver quem você tem a mais. O que for excedente é que você vai multiplicar pela carga elementar. Beleza? Show de bola!